Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Hoje eu trouxe vocês para o coração da selva e a gente vai agora começar a navegar dentro desse cenário selvagem. O que tem depois daquela sequência de árvores lá no fundo? O que tem depois desse rio à direita? O que tem depois daquela cordilheira de montanhas no horizonte? Então é essa pegada, olhando imerso da primeira pessoa dessa região completamente selvagem, em muitos casos com dificuldade de visualização das estrelas ou do sol. Nessa pegada é que a gente vai, dentro da nossa coluna de D&D OSR, vale me apresentar, né? Eu sou o Kiral, que a gente vai falar um pouquinho do Hexcrawl, essa proposta de navegar por hexágonos, né? Que remete à origem do hobby. Então, a primeira pergunta é o que é Hexcrawl? E se a gente fizer a tradução direta do que é Hexcrawl do inglês, né? A gente pega o Hex, que significa hexágonos, e Crawl, embora tenha muitas interpretações, para esse contexto ele vem de exploração. Então a gente pode fazer a tradução Hexplorar, ou seja, exploração de hexágonos. E essa pegada ela já vem desde o D&D 0, lá de 1974, o D&D original. Ele já tinha elementos que sinalizavam esse intuito, né? Eu vou dar o zoom aqui, olha lá, na setinha. Esse módulo, que agora a gente pode ver melhor, que é o The Underworld Wilderness Adventures do Gygax e do Arneson, ele já trazia ali um laboratório dessa proposta. Como criar e conduzir as aventuras. Então, dentro desse contexto, a gente tem no index dele uma parte que trata do Underworld, esse mundo subterrâneo, como trabalhar criaturas, os encontros aleatórios, os monstros errantes nesse subterrâneo. E isso, se a gente pensar, remete também às origens dessas Mega Dungeons, que começaram na ideia dessa proposta do D&D original a ensinar, já ser ali uma ferramenta que ensinaria os Dungeon Masters, né, os juízes, os referees, a criarem seus próprios calabouços, suas próprias dungeons, seja uma caverna natural, uma ruína. Isso era abordado no livro, que remetia à origem de onde o D&D começou. No seu playtest, né, no Greyhawk e no Blackmore, dois suplementos que vieram inclusive oficiais ao D&D original, que eram duas Mega Dungeons. Mas uma outra parte que ele abordava é essa parte selvagem, exploração do selvagem. Então isso veio muito na cabeça seguinte: se a gente tem um ponto de apoio e tem um objetivo, que seja, por exemplo, um desses castelos, Blackmore ou Greyhawk, ou uma dungeon de tesouros, eu posso viajar do meu vilarejo até lá. Mas e se nessa viagem eu encontrar, por exemplo, orcs? Teria a chance? O que poderia acontecer nessa viagem? Eu posso de repente encontrar caçadores locais ou uma patrulha local, um guardião, e essa interação pode me dar dicas, pode colorir e temperar a aventura. E se de repente nesse caminho tiver uma cordilheira de montanhas e um rio passando? Será que eu poderia passar direto? Como eu atravessaria esse rio? Ou então, de repente, eu poderia desviar por trás. Jogadores poderiam escolher isso, né? E como fazer essas decisões? Como pautar isso em jogo? E aí veio a ideia de preencher com hexágonos, e conforme os jogadores iam explorando esse hexágono e conhecendo esse caminho, a fantasia seria colorida. Essa proposta ela foi inspirada num jogo chamado Outdoor Survival, e esse jogo envolvia a habilidade de viver e sobreviver no selvagem. Era um jogo da Avalon Hill e ele vinha, olha que legal, ele vinha nessa box com um mapa todo hexagonal, com essa proposta de sobrevivência. Então aqui está o tabuleiro, né, todo em hexágono, a ideia de explorar hexágonos, e foi nessa inspiração que o Gygax principalmente tirou esse conceito para pensar no selvagem, como explorar essa área e chegar a pontos de apoio e pontos de interesse. E essa navegação alimentou desde o começo do jogo, né? Vale também contar, para quem não sabe, que algumas Mega Dungeons modernas, incríveis, do Greg Gillespie, que é o Barrel Maze, o Forbidden Caverns of Arcaia e o Hyfel, elas são, no jogo caseiro dele, alocadas no Outdoor Survival, no mapa do Outdoor Survival. Então ele, embora ele, né, faça o design desses livros para que você aloque aonde você quiser, no caso dele ele aloca, vai ambientando nesse mapa que era usado, né, nas origens do hobby. Então, para a gente pensar, olha só, a ideia é
o juiz, o referi, vai ter um mapa de referência dele. Olha lá, ó. E esse mapa é desconhecido dos jogadores. Essa é a proposta isso aqui do D&D 0E. Então os jogadores vão receber uma folha em branco, olha lá, uma folha hexagonal em branco. E o juiz, o DM, ao conhecer isso, ele vai pautando o desafio, se ali tem um rio, se ali tem um covil de uma criatura, se tem uma tribo que faz proteção naquela região, e isso vai colorindo a navegação. Essa é a proposta. No D&D 0E existiam alguns parâmetros, isso existe até hoje, né? Que é a quantidade de hexágonos que você é capaz de viajar. Então tem ali um homem a pé, se você tiver cavalo, se você tiver montado num Pegasus, num tapete voador, né? Tem tudo isso. As penalidades de terreno, e olha como que no D&D 0E ele remetia ao Outdoor Survival, olha lá. Ele conta inclusive com as penalidades de terreno do jogo Outdoor Survival, que nem era da TSR, mas ele vinha lá nas referências do D&D original, né? Tinha o lance de descanso para você não ter penalidades, né? A partir da navegação ter que fazer descansos. A escala que no D&D 0E era de 5 milhas. Os turnos de jogo, né? Que ele era baseado em diário no D&D 0E, isso pode determinar também o jogo. E quando a gente tem o D&D BX, que eu trouxe aqui, ele moderniza isso, ele expande isso na proposta Expert. Né? Inclusive, na caixa do D&D Expert, nessa parte, vinha um jogo que ensinava a fazer o Hexcrawl, que é o The Eyes of Dread, que eu vou abordar aqui, vai ser o tema do próximo vídeo, onde eu vou abordar um pouquinho de como isso ajudou os Dungeon Masters a fazer o seu próprio o jogo de exploração, né? Jogo de selvagem, que vinha inclusive com um mapa em hexágonos da ilha. Eu falei um pouquinho também no artigo, eu vou deixar aqui, sobre a completa experiência Dungeons and Dragons. Como que do D&D 0E isso foi maturado a partir da parte expert para que os personagens já mais experientes pudessem explorar o selvagem e saísse daquele microbioma ou mini bioma local para um personagem de nível baixo, né, ainda muito inexperiente. Eu vou deixar aqui. E como que a gente faria, né? Como que eu vou explorar? Como explorar? Isso pode ser feito de diversas formas, isso foi sendo maturado ao longo da evolução do jogo. A minha primeira experiência foi com esse tipo de mapa do livro da incrível Rule Cyclopedia. Esse mapa vinha lá, ele vinha todo hexagonal. E a gente, os jogadores, né, recebiam, tanto quando eu joguei como DM, quanto como jogador, a gente abordava assim. A gente entregava uma folha em branco, e se vocês tinham que viajar de um lugar até o outro, você ia preenchendo esse mapa a partir do jogo construído. Então o DM tinha um mapa de fundo, então ele sabia se ele tinha um rio, se você tinha que atravessar o rio, se era uma mata selvagem, se era uma região de montanha. E os jogadores iam colorindo isso, isso era parte do jogo, de forma completamente fluida, né? E aí, o que eu vou chamar aqui agora é o Hexcrawl moderno. Eu fiquei mais de décadas sem experimentar, sem jogar o estilo Hexcrawl, e voltei a experimentar isso mais recentemente. E uma das formas foi com esse mapa incrível das Wilderlands na Terra-média, num jogo chamado Adventure in Middle-earth. Então o jogador conhece, recebe esse mapa, mas o DM, que nesse jogo é conhecido como Lore Master, ele tem esse outro mapa. Então ali ele tem as dificuldades de terreno, os tipos de eventos e encontros que podem acontecer nesse terreno, toda a navegação permeada pelo mapa do juiz. E nesse caso, né, do Adventures in Middle-earth, era um jogo pautado por mecânica, ele tem todas as mecânicas de navegação, que usa a engrenagem da quinta edição do D&D. A gente tem, eu também mestrei recentemente um outro estilo de Hexcrawl na quinta edição com a incrível Ilha de Shult, do jogo Tomb of Annihilation. E esse mapa era o mapa que os jogadores recebiam no começo do jogo, recebem, né? Eles conhecem a região marginal, a parte das bordas da ilha, e precisam ir descobrindo o interior nessa navegação, que também no livro Tomb of Annihilation vem as regras mecânicas para fazer essa navegação e essa exploração. Uma outra proposta, e essa eu ainda não experimentei, eu participei do financiamento coletivo e estou muito na vibe, é do Forbidden Lands, né? E esse jogo, Forbidden Lands, ele é um jogo todo de Hexcrawl, você recebe um mapa e vai navegando e descobrindo isso a partir de mecânicas, e todo o jogo é sustentado para funcionar em cima do Hexcrawl. E esse, quando chegar, eu vou resenhar melhor, estou esperando receber ele, estou na expectativa muito boa para esse estilo de jogo de Hexcrawl mais moderno. Uma outra proposta,
que é de graça, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é o Hexbox, que é compatível com a 5ª edição, é um PDF que é disponível no Drive-Thru RPG que ensina a fazer essa navegação, esse estilo de jogo na 5ª edição do D&D. Mas eu vou falar aqui um pouquinho do que eu chamei de Hexcrawl OSR. Mais recentemente eu voltei ao estilo mais narrativo de Hexcrawl, a um jogo de Hexcrawl pautado pelas decisões dos jogadores e pela narrativa e não necessariamente pela mecânica. E eu vou dar exemplos de suportes que a gente tem de graça também no Drive-Thru RPG, o Hexcrawl Basics, que é compatível, criado para o Old School Essentials, e o How to Hexcrawl do Labyrinth Lord. E esses dois documentos que são disponíveis de graça, eles são, querendo ou não, Labyrinth Lord e Old School Essentials compatíveis com D&D BX, então ele resgata muito desse espírito clássico lá da origem do hobby, desse estilo de Hexcrawl. E a gente tem então duas ferramentas atuais que nos ensinam, que são guias para fazer esse estilo de jogo. E eu vou resenhar esses dois documentos mais em breve para a gente falar mais de Hexcrawl, um estilo que eu adoro aqui na nossa coluna, né, D&D OSR. E se você gostou, deixa o seu like, marca o sininho, compartilhe e não deixe de deixar nos comentários. Já jogou outros estilos de Hexcrawl que eu não falei aqui? Já jogou esses estilos clássicos? Como que você faz? Gostou, não gostou? É isso, a ideia é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.